Eu tenho que destacar aqui o técnico Ramon Dias, porque é ele que ganha o jogo. Quando ele coloca o Rossi e quando ele recupera o Puma. Por quê? O Marcelo, gente, nesse programa aqui, a gente rasga pro Marcelo. O Marcelo é um gênio da bola, tanto é que ele acaba fazendo um gol numa situação que é coisa de gênio mesmo, um golaço. Só que o Ramon Dias é extremamente inteligente e ele fala isso na coletiva porque o Marcelo e o Guga, ora ou outra, eles vêm pra dentro pra poder ganhar superioridade numérica e o Marcelo não consegue mais ter a efetividade que ele tinha defendendo. Então o que ele fez? Colocou o Rossi ali, que foi uma escolha do treinador, e do Pumita e tirou o Robson Bambu. O Vasco explorou o lado direito do Fluminense, o lado direito do Vasco e o lado esquerdo do Fluminense o jogo inteiro. Tanto é que sai dali o lance do gol, onde o Vasco da Gama consegue abrir o placar. Depois, ele tira o Rossi, porque o Rossi cansou no segundo tempo, e ele coloca o Peck. E é justamente o Peck que define a partida. Eu tenho que falar aqui, dar uma menção honrosa ao Paulinho, dar uma menção honrosa também ao próprio Paê, que entrou no segundo tempo e conseguiu participar do quarto gol, a recuperação do Puma. Eu acho que o Vasco hoje, Fernanda, ele é um time de verdade, por conta do seu treinador. É um time que tem comando, é um time que respira Vasco e, principalmente, que camisa sacanagem de bonita a que o Vasco lançou contra o Fluminense. Uma terceira camisa que honra de fato os 100 anos de camisas negras. E como eu até brinquei lá no meu Twitter e no meu Instagram, os camisas negras estariam orgulhosos do que o Vasco fez nessa partida contra o Fluminense. Um jogaço e com muito respeito ao Fluminense, porque a gente está falando aqui do melhor Fluminense dos últimos 10 anos, o que só torna a vitória do Vasco maior ainda. Muito gol com bola alçada, né? E aí a gente tá falando aqui de um Vasco que tem um centroavante que é especialista nisso. O Verratti é sacanagem, Fernanda. A antecipação dele, a condição que ele dá pro Vasco da Gama de conseguir não só escorar as bolas como ele escorou pro Gabriel Peck, mas também no momento difícil, que tava 2-2 a partida, em que o Fluminense era melhor, ele vai lá e consegue fazer um gol de escanteio, coisa que o Vasco não fazia. Esse argentino foi um baita de um achado. Aliás, se a gente bateu tanto na diretoria que colocou o Vasco nessa situação ridícula, depois de ter gastado mais de 100 milhões de reais e o Vasco no Z4, a gente tem que bater palma também para a diretoria e para o Ramon Dias, que conseguiram com essa segunda janela dar outra perspectiva ao Vasco da Gama. O Vasco hoje é um time que compete e é um time que tem peças que podem decidir partidas como aconteceu. Só parabéns, Fernando. O final de semana do Vasco foi perfeito.